começando, já que falei de começo de ano, de feliz ano novo, nada como a gente realizar alguns sonhos. E de repente você tem como sonho um procedimento estético, uma cirurgia plástica. A gente sabe que existem muitas ofertas no mercado, infelizmente até demais por alguns profissionais que não são qualificados para tal finalidade, né? Essa é uma realidade preocupante, especialmente por conta daquilo que circula hoje nas redes sociais. Muitas vezes a gente vê um número muito grande de seguidores e acha que isso dá o crédito para aquele profissional fazer o procedimento. Mas não é bem assim. A gente precisa buscar a fonte correta para fazer a boa escolha para poder fazer procedimentos em segurança. Atualmente, o Brasil continua em segundo lugar no mundo em cirurgias plásticas, com mais de 1,5 milhões de procedimentos anuais, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é um dado que a gente precisa olhar. Claro que eu penso que com orgulho, porque afinal de contas temos médicos cirurgiões plásticos fantásticos e também entendendo que muita gente está buscando aí solução naquilo que incomoda. Porém, a gente precisa ter um ponto de atenção, porque esses procedimentos precisam ser feitos, como eu falei anteriormente, por profissionais habilitados, para que a gente só tenha benefícios. A pressão pelos padrões de beleza, a gente vê cada vez mais forte, né? A comparação nas redes sociais é praticamente inevitável, mas a gente discute os riscos e a importância de escolher um bom profissional, de fazer esse procedimento no lugar adequado com o cirurgião plástico, o Dr. Rolf Gemperle. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Uma alegria, uma honra te receber. Prazer é todo Falei meu. seu sobrenome de forma correta? Perfeitamente. Então, ótimo, fico mais tranquila. Vamos sentar aqui, doutor? Eu fico, de fato, como eu falei na abertura, muito honrada com a sua presença, né? E eu sei que eu estou ao lado de alguém que vive a cirurgia plástica com excelência há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Eu tenho uma formação extremamente acadêmica e, na realidade, a formação acadêmica me trouxe um pouquinho a necessidade de esclarecer ao seu público, né, de uma forma mais correta, como encarar a cirurgia plástica. Então, como você disse sobre segurança, a segurança envolve diversos temas. O tema de segurança na escolha do seu profissional. Não só a escolha do profissional, mas o local onde ele vai executar o procedimento cirúrgico. Se é um hospital, uma clínica que tem a capacidade, as instalações com segurança. E segurança visa trazer um procedimento a uma situação em que o paciente não corra risco nenhum. Porque tudo que se faz na vida, existe algum risco. Você tem que minimizar esse risco. Ou numa viagem de avião, ou numa caminhada, ou qualquer atividade no dia a dia nosso. Então, segurança é uma coisa muito importante. Você falou, Cláudia, sobre o número de cirurgiões plásticos. Eu vou dar alguns números para que a gente possa entender melhor. Talvez, eu acho que essa nossa conversa ela é muito mais profícuo você falar sobre coisas positivas. Mas eu talvez traga algumas coisas negativas também. O Brasil hoje é o segundo maior contingente de cirurgiões plásticos no mundo, só perde para os Estados Unidos. Nós temos hoje em torno de 6 mil cirurgiões plásticos. Desses 6 mil, 2 mil estão localizados ou locados dentro do estado de São Paulo. E dentro desses 2 mil no estado de São Paulo, 1.000 na cidade de São Paulo. Então você veja que tem um contingente enorme de cirurgiões plásticos e o mercado é muito aberto. Para que se compare um pouquinho, a Alemanha inteira tem 600 cirurgiões plásticos. Então, só na cidade de São Paulo nós temos 1.000. Obviamente, isso cai também dentro da formação. Então, o que a gente nota é que dentro desse mercado você tem indivíduos muito bem treinados, muito bem qualificados, talvez com um contingente de cirurgiões a nível internacional, top de linha. E você tem outros que a gente chama de curiosos. São pessoas que foram mal formadas ou não foram formadas adequadamente e se aventuram no dia a dia
para que ele possa se defender no seu trabalho Quando diário. você traz esse número de 6.000 cirurgiões plásticos, são 6.000 cirurgiões pertencentes à Sociedade Brasileira de Cirurgia Sim, Plástica? eu estou São falando especialistas. especialistas dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque No ainda entanto, tem os médicos que exatamente. auto-intitulam-se cirurgiões plásticos e que Exatamente. não são membros da Não são- Sociedade Brasileira de Não Cirurgia são Plástica. qualificados, não têm especialidade. Então, além desses que não têm especialidade e que se aventuram nessa área, você tem também invasão da especialidade. Então, você tem oftalmologistas, otorrinolaringologistas, dermatologistas, você tem outras especialidades que avançam dentro da beirada da cirurgia estética. Tem os dentistas, Você tem o dentismo, alguns procedimentos que são perigosos, inclusive tem os biomédicos. os biomédicos, tem os esteticistas, que já não são médicos, que aventuram nessa área, e a gente tem no dia a dia noticiário de desgraças, enfim. Infelizmente. E o que se nota também hoje, o aumento do número de complicações. Então isso assusta um pouco, porque isso denigra a especialidade. Ela se torna como se fosse uma especialidade fútil, quando na realidade não é. Porque ela abrange não só a cirurgia estética, mas a cirurgia reparadora, que é uma coisa só. A cirurgia estética é um dos subgrupos da especialidade. Você trata de tumores, reconstrução mamária, tratamento de queimaduras, anormalidades genéticas. Você tem uma série de procedimentos que nós atuamos, né? Mas é muito importante, o seu público provavelmente está interessado em cirurgia estética, que eu acho muito interessante. Eu também acho, e eu gosto sempre de frisar aqui que a cirurgia estética, ela esbarra muito na nossa saúde mental, e a nossa saúde mental é a nossa saúde, porque não dá para dividir, o que é mente, é o que do coração eu trato, mas da cabeça eu não trato, não. Tá com a autoestima abalada, não consegue sair, tá tendo prejuízos sociais por conta de alguma coisa, alguma questão estética, tem que tratar, tem que correr atrás, né? Exatamente. A gente tem que viver bem. Eu Nós acredito estamos, nisso. na realidade, nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de qualidade de vida. Claro. Você torna a pessoa, você faz um procedimento, às vezes você retorna ela no convívio social de uma maneira mais agradável, mais harmônica. Então tudo isso faz parte do nosso procedimento, que seria a cirurgia estética. Agora, então escolher um bom profissional é o primeiro passo. E a gente já deixou aqui claro que precisa ser, no mínimo, um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas, mesmo assim, é bom escolher a dedo o profissional, né? Exatamente. Bom, nem tudo está perfeito. A sociedade, ela enquadra e dá um conceito mais adequado daqueles que executam essa profissão. Obviamente, a sociedade, ela não pune os maus profissionais. Quem pune o mau profissional é o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina. Mas você já tem uma base de avaliação. Bom, se ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem uma qualificação. E a partir disso, você escolhe o seu profissional. Outra coisa que nos preocupa muito é a mídia social. Quer dizer, essas mídias sociais, às vezes, como você já tinha citado anteriormente, não é o número de seguidores que qualifica o indivíduo. Então, muitas vezes, o indivíduo compra seguidores, ou ele é patrocinado de uma certa forma, e as pessoas procuram esse profissional. E muitas vezes existe uma informação inadequada. Ou questionamentos sobre determinados profissionais e também atividades que ele exerce, que não tem um embasamento científico. O que nós denominamos de achismos. Porque não tem uma comprovação efetiva daquilo que está sendo divulgado como efetivo ou que é aceito na comunidade científica. Eu acho arriscadíssimo esse termômetro passar pela rede social. Porque existe o bom profissional e o mau profissional, como a gente já falou aqui, mas existe o mau profissional que é muito bom vendedor. E na rede social sobressai quem vende bem, quem tem lábia. E às vezes a pessoa tem lábia e não sabe fazer absolutamente nada do que ela está propondo, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente desconfiar, eu como apresentadora, jornalista, uso muito rede social, faz parte do meu trabalho. Mas dá um trabalho, vocês não fazem ideia. A gente perde tempo nas redes sociais. Agora eu fico imaginando um médico que precisa estudar, porque a medicina ela é uma ciência em constante evolução, ele não pode parar de estudar. Um cirurgião plástico bom, ele precisa ter horas ali, né, de experiência, então ele tem que trabalhar bastante, e aí ele ainda tem tempo de passar quase que a metade do dia dele fazendo
conteúdo para a rede social, desconfie. Isso é importante todo mundo saber, né? Você tocou num assunto extremamente importante, porque assim, como é que é a formação do cirurgião plástico? As pessoas precisam entender que o indivíduo ele frequenta a faculdade durante 6 anos. Após os 6 anos, hoje, para você se qualificar, você tem que cursar 3 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então aí você tem o básico da cirurgia plástica. Aí você pode, mais 1 ou 2 anos, fazer uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica. Então vocês vejam que o período de treinamento é muito longo. Então o que ele faz? Às vezes ele acaba a faculdade, faz algum curso de final de semana, ele se projeta, eu fiz o curso de abdômen, eu sou especialista em cirurgia plástica de abdômen. Então isso aí é irreal, porque ele não tem essa habilidade, ele não tem a qualificação. Um curso de final de semana não qualifica ninguém, né? Então é muito problemático o que se informa através da rede social, que na grande maioria das vezes são procedimentos que não têm aceitação científica. E cria-se um imaginário, né, nos pacientes que não é a realidade. Expectativas irreais. E aí começam os problemas, porque muitas vezes o procedimento cirúrgico não chega naquilo que o paciente imaginou e começa uma relação médico-paciente problemática. Então eu, por exemplo, recebo muita complicação. Então eu, como sou uma referência universitária, por ser o chefe de serviço de cirurgia plástica lá da USP, do Hospital das Clínicas, muitas vezes os médicos em geral me encaminham problemas para dentro do consultório. Então eu vejo que o número de complicações e problemas, cirurgias mal executadas, resultados insatisfatórios ou até complicações graves, insolúveis sob o ponto de vista cirúrgico, acaba aumentando. A gente percebe que isso está aumentando. Terrível, né? É E aí terrível. a pessoa vai tentar consertar algo e fica pior. E o prejuízo é pior em todos os sentidos. Não, às vezes você não consegue, numa cirurgia secundária ou terciária, atingir um resultado satisfatório. Então você tem que ter esse filtro de você saber isso aqui sim, isso aqui não. Agora, além da escolha do médico, a gente também precisa escolher o local onde será feita essa cirurgia, né? Ponto importante, Cláudia. Quando eu falo em segurança, isso faz parte. Por quê? Porque você nota que determinados cirurgiões operam em locais inadequados do ponto de vista de segurança. Se você tiver qualquer tipo de intercorrência durante o ato operatório, não existe um suporte por trás que consiga dar a segurança e resolver este problema. Então, muitas vezes, você cai num barato que se torna caro porque você põe o seu paciente num risco. Então, dentro do mercado, obviamente, que a parte financeira ela tem uma importância muito grande. Mas não dá para acreditar que você vai para um local barato, com um médico que faz planos de divisão como se fosse um consórcio de automóveis, trata o paciente como uma mercadoria, que é um problema que nós temos hoje. O indivíduo não olha com humanização, e nós estamos aqui num programa, que eu sei, eu já investiguei como é que funciona o programa, eu já vi. Nós estamos muito preocupados com o seu público, que é um público humanizado, né? Com muita fé. A gente precisa tratar o ser humano com muita dignidade e com muito respeito. E isso acaba caindo numa falta de respeito, na minha opinião, no trato com o seu paciente. Essa é a minha preocupação, inclusive, quando eu lembrei, aqui no começo da conversa, dos profissionais que estão autorizados para fazer algum tipo de intervenção, né? Eu falei dos biomédicos, dos dentistas, porque a gente tem que saber que essas intervenções, às vezes, necessitam, depois de um acompanhamento, ou aconteceu um imprevisto, precisa rápido da ação de um médico. E aí? Aí você está num lugar sem infraestrutura, sem uma UTI, né? Às vezes você nem está num hospital. Então isso é muito sério, né? É muito sério isso, é muito sério. E aí existe uma preocupação, inclusive nossa, vamos dizer, do setor universitário e também com a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica sobre esse assunto. Todo evento científico fala-se sobre segurança. Existe uma grande discussão do que pode e o que não pode, o que é seguro e o que não é seguro. Então, toda cirurgia deve ser feita no ambiente hospitalar, doutor? Na minha opinião, sim. Na minha opinião. Eu não negocio, não se negocia o local onde você vai levar o seu paciente com segurança.
Isso para mim é inquestionável. Esse ambiente hospitalar precisa ter uma UTI ou nem sempre? Sim, você precisa ter uma retaguarda, precisa ter UTI, lógico que precisa ter UTI. Você não sabe, você prepara o seu paciente, o preparo é importante. Então você tem uma consulta inicial, e aí você vê a expectativa do seu paciente. O que ele prevê numa cirurgia? O que ele quer? Quais são os seus questionamentos? Você analisa. Aí você vai examinar o paciente. Analisando o paciente, você vai ver a deformidade que ele quer que seja corrigida e você, dentro daquela deformidade, você indica o procedimento cirúrgico. E determinando o procedimento cirúrgico, não tem questionamento de negociação do que pode ser feito e o que não deve ser feito. Não existe negociação nisso. Você tem uma deformidade, existe um procedimento cirúrgico para aquilo, né? E aí você tem que executar. E executar num local adequado e depois tem o pós-operatório, que também... Então você veja que são várias etapas. Uma vez não negociado ou não colocado adequadamente uma dessas etapas, o resultado é ou insatisfatório ou você tem um resultado que gera um problema grande, até com problema de segurança ao próprio paciente. Perfeito. Você falou do pré-operatório, né? Conversa que é sempre importante, porque o paciente também precisa estar em boas condições para fazer a cirurgia. A gente, no ano passado, falou bastante sobre o tabagismo e o quanto ele é prejudicial e até perigoso em qualquer cirurgia, inclusive numa cirurgia plástica, né? Pois é, então eu vou dar algum exemplo para você, já que você tocou no tabagismo. Por exemplo, cirurgia de face. Em tabagistas, você tem que dizer não. Você tem que negar. Por quê? Porque existe uma região aqui atrás da orelha, região retroauricular, e que a pele é muito fina e é grudada na região da mastoide. Se você palpar, você vai perceber que existe uma espessura muito fina. Então, no tabagista, você tem problema circulatório nessa área e pode ter necrose. Então, é um alerta. Por exemplo, cirurgia de abdômen, que você tem grandes descolamentos, tabagista, você joga ele no risco. Então, mas então você fuma menos. Não é quantidade dependente, é qualidade. O fumante tem alterações em termos circulatórios durante um ato operatório. Tá aí um bom termômetro. Se o médico nem perguntou se você fuma ou não, já Acabou, foge. já fugiu. É bem por aí. Eu estou falando de um detalhe. Aham. Você tem que fazer os outros detalhes. Por exemplo, existe o uso abusivo agora daqueles hipoglicemiantes. Né? Não vou dar o nome comercial. Sim. As tal das canetinhas, as de injeções, né? Exatamente. Você hoje, existe uma norma da anestesiologia que você tem que suspender isso durante 30 dias antes. Porque você pode, durante o ato operatório, na hora de intubar o paciente, ele ter um refluxo, porque ele tem uma estase, uma parada de digestão na área do estômago, e isso aí pode entrar para dentro do pulmão, ele tem uma pneumonia aspirativa e pode falecer. Então, tudo isso tem que ser questionado. Fora pacientes que têm outras comorbidades. Paciente cardiopata, paciente diabético, paciente hipertenso. Tudo isso tem que ser colocado numa análise do que vai ser feito ou não. Não é pôr o paciente na mesa e pronto. Né? Então, você chegou, quando você iniciou o programa, até prestei muita atenção, que é uma coisa interessante, né? Você coloca sempre que a gente tem que olhar para frente com otimismo. Esse otimismo deve existir na nossa prática diária. Tem que existir, você tem que ser um otimista. Você tem que ter alegria, você vai trazer qualidade de vida às pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é transmitindo alegria e qualidade de vida. É uma informação, Com certeza. é uma informação séria. Então, tudo isso faz parte de um contexto, só que tem que ser com muita seriedade. Com seriedade. Olha, eu tenho muitas meninas me assistindo agora que sonham em fazer uma cirurgia no rosto, que é o lifting. Eu não sei qual é o nome que usa-se hoje em dia, mas elas querem voltar ali a ter um pouco mais de firmeza no rosto. E aí eu queria que a gente voltasse, eu vou te pedir uns minutinhos que eu tenho que dar um recado, para falar sobre essa cirurgia de rejuvenescimento para as minhas amigas que estão nos assistindo, que já entraram na menopausa, que já estão com seus filhos, netos criados. Qual que é o limite, qual é o momento ideal para fazer esse tipo de cirurgia, tá bom?
Então a gente ótimo. volta desse ponto. Com Você que está certeza. interessado em ficar mais jovem, vamos ver. Vamos saber das novidades em cirurgia plástica para rejuvenescer. Receber esse médico é um dos médicos mais importantes e mais respeitados em cirurgia plástica aqui do Brasil. Professor na USP, tem uma experiência enorme, cirurgias muito bem sucedidas, né? O que dá pra gente ainda mais tranquilidade de aprender com ele. Olha que beleza. Eu deixei para esse momento o assunto que é muito solicitado pelas meninas que nos assistem. As mulheres chegam a uma hora que elas se olham no espelho e não se reconhecem. Isso afeta também a autoestima, né? A gente já tem lá toda a influência hormonal, tem uma certa tendência a ter depressão mais que os homens. E aí se olha e fala, puxa, agora não dá mais, tô toda caidinha. Por onde a gente começa, doutor? Bem, obviamente nós estamos conversando sobre envelhecimento. O processo de envelhecimento na mulher é diferente do homem. O homem ele vai perdendo as suas estruturas lentamente. E a mulher não. Entrou na menopausa, de repente ela sofre uma queda hormonal que afeta o corpo completamente. O processo de envelhecimento na face, ele compõe das seguintes estruturas. Você tem absorção óssea, você tem perda da musculatura da face, você tem absorção ou perda do conteúdo de gordura na face e você tem a flacidez da pele por perda das fibras elásticas e colágenas. Muito bom. Uma vez diagnosticado, eu envelheci, eu estou insatisfeita, a menopausa me tirou um pouco daquele brilho na pele, brilho de viver, obviamente aí você cai naquilo. Existe a reposição hormonal, sim ou não? Ela está qualificada a usar hormônio ou não? Isso depende do seu ginecologista, que vai analisar isso, o endocrinologista também vai analisar dessa forma. Bom, veio ao nosso. Muito bom. O que nós temos hoje na cirurgia plástica da face? Você tem que tratar as estruturas internas, você tem que tratar as estruturas externas. O que é estrutura interna? Reposicionar a musculatura. Reposicionar ou recolocar volume através de gordura. E você tem que tratar a pele. Retirar o excesso de pele e aí nós entramos com tecnologia. O que existe de novidade? A tecnologia. Então hoje a gente associa muito laser. Então você pode, para dar uma estruturação melhor, você usa o Morpheus. Morpheus é um laser que você aplica, são microagulhas que você aplica na pele, na face inteira, e você estimula lá dentro o colágeno e ela tem uma retração maior da pele. Então você retrai a pele, você traz uma qualidade melhor. Para você tratar a pele e dar um brilho de novo, melhorar a estrutura externa, você usa o laser de CO2. Então no ato operatório você pode operar, falando sobre todas as estruturas que a gente reposiciona, retira o excesso de pele e você associa a tecnologia. Então isso é o que a gente faz atualmente. É o que tem de mais avançado. Exatamente. Pode usar de forma combinada, você falou de CO2 e de Morpheus, ambos no mesmo procedimento? Porque um pode, porque só não pode usar na área descolada. Então na área que você descolou, você não pode usar. Mas na área não descolada, por exemplo, a região frontal, ou a região do nariz, ou periorbitária, aí você usa, dependendo da região, ou na face medial do pescoço, para você tirar um pouquinho as bandas que você não conseguiu tratar totalmente com a cirurgia, você aplica o Morpheus. Essas tecnologias, elas precisam ser feitas no centro cirúrgico? No centro cirúrgico, no próprio ato operatório, porque a paciente precisa estar anestesiada. Ah, a paciente não pode fazer isso no consultório, por exemplo. Não. Tem gente que faz no consultório, mas aí já tem uma dificuldade, porque dói. Então, ou faz pouco, ou faz muito limitado. Então, não é o adequado. O adequado é estar sob anestesia. Você tem que tirar a dor do paciente. Perfeito. No ano passado, a gente ficou muito chocado com a morte muito prematura de um jovem que foi fazer um procedimento, inclusive numa clínica de estética, sem a presença de um médico, de um peeling de fenol. E ele acabou falecendo. Essa técnica, ela é usada pelos cirurgiões plásticos? Ela é reconhecida ou não? Veja bem, o peeling de fenol é um peeling que se usava muito antigamente, ou pelos cirurgiões plásticos, ou pelos próprios dermatologistas, e era aceito na época. Hoje a gente sabe que ele pode causar alguns problemas. Por exemplo,
Dependendo da profundidade do peeling de fenol, você pode ter arritmias cardíacas. Então, obviamente, você tem que estar monitorado, o paciente precisa estar monitorado. Então, não é só a presença do médico, precisa estar num local que ele esteja monitorizado, ou, que nem eu falei, no hospital, que qualquer arritmia você pode tratar. Ou se ele tiver uma parada respiratória, como foi o caso em questão que você citou, não tinha material para poder entubar ou oxigenar o paciente. Né? E outra coisa, o peeling de fenol tem alguns problemas. Por exemplo, ele pode causar hipocromia. O que é? Manchas claras. Então, isso, na nossa opinião, está fora do mercado. Não se deve utilizar mais. Porque no final do ano teve até uma alteração aí, foi proibido peeling de fenol, mas a gente sabe, é sabido, que mudou o nome e que algumas clínicas estéticas ainda fazem o mesmo procedimento com outro nome, né? O que é um risco também. Eles vão usando o nome, né? É que nem a injeção de bioplastia, né? Vamos dar um exemplo. De bio não tem nada, de plastia também não tem nada. Até existe um questionamento no CRM agora, que é o uso do PMMA, polimetilmetacrilato, acrílico. Então nós estamos vendo os mesmos problemas que nós tínhamos na década de 70, 80, com o uso de silicone líquido, nós estamos tendo com esse produto. Né? Obviamente que existe uma briga, porque os fabricantes tentam impor um produto e os médicos estão brigando para que não se use esse produto. Até o CRM lançou esta semana um informativo proibindo o uso em grande escala do PMMA. E a gente precisa entender que essas proibições são para o nosso próprio bem, para a nossa segurança. E quando a gente é conivente em burlar uma decisão tão séria como essa, a gente está colocando a nossa saúde em risco. Isso é muito sério. Então, só recapitulando aqui, o Dr. Rolf trouxe para a gente que o que existe hoje, minha amiga que quer rejuvenescer, é... Primeiro, uma reestruturação das estruturas, isso seria um lifting. Na realidade, o nome lifting é um anglicismo, né? Facelifting é em inglês. Ou a gente usa ritidoplastia. Ritidoplastia, ou cirurgia do rejuvenescimento facial. Perfeito. Isso, E português. aí, como é que é feita essa cirurgia? Tem que fazer um corte no rosto, você falou de descolamento, Então, e depois aplica-se as tecnologias de CO2 e de Morpheus, né? Isso. Mas, por exemplo, se você tiver um problema muito sério na região frontal e já são casos específicos, você pode fazer pequenas incisões, descolar a região frontal e fixá-la. Ou pela lateral, um pouquinho mais para cima. Não se usa mais a cirurgia bicoronal. Aquela cirurgia que você faz uma incisão fora a fora e descola toda a região frontal. Isso não se usa mais. Né? Aí você tem a região daqui da costeleta, que você não pode levantar muito. Você entra na costeleta, na região pré-auricular, entra por trás da orelha e entra na linha do cabelo. Então, na verdade, mexe mais nessa parte aqui. Não, na frontal você usa também. Aqui também. Sim. E teve uma época, doutor, eu acho que quem está me assistindo talvez consiga identificar, em que as mulheres exageravam nas cirurgias de rejuvenescimento, isso há muitos anos atrás. E elas ficavam com uma testa muito grande, todas puxavam muito aqui para trás. Então, isso não é mais feito. Não. Ainda bem, né, gente? Não, hoje você tem o uso de toxina botulínica para você tratar as rugas frontais e laterais. Então, você não precisa mais cortar e levantar a fronte e jogar a fronte lá para trás. Então, você vai mudando. Conforme as coisas forem aparecendo, você larga algumas cirurgias. Que nem, por exemplo, cirurgia que você só usava tração de pele. Você mudava a forma dos olhos, você mudava a forma da boca. Também está abandonado. Isso é passado, década de 60. Não se usa mais isso. Né? Nós evoluímos, as técnicas vão evoluindo. Então, o uso de tecnologia, toxina botulínica, os injetáveis que são, cuidado, ácido hialurônico sim, outros injetáveis a gente não, eu não vou falar nomes, porque senão daqui a pouco os fabricantes vão em cima de mim. Mas quando você fala de ácido hialurônico, sim, tá ok, pode ser usado. Aí agora eu fico só com uma dúvida. Aqueles que prometem fazer estímulo de colágeno, eles podem ser usados como hidroxapatita de cálcio? Hidroxapatita de cálcio, né? E outros Sim, nessa linha pode. Os bioestimuladores você pode usar, tá. Não há problema nenhum. Então, tomar muito cuidado com o que se usa de injetáveis. Né? Porque a gama de injetáveis é enorme. Né? Vai ter que usar aquilo que você sabe que não vai causar um problema. Né? E a gente sempre prioriza o uso de materiais absorvíveis, não
materiais não absorvíveis ou de uso definitivo. Isso é muito perigoso. Perfeito. Os homens também estão recorrendo às cirurgias plásticas, às cirurgias rejuvenescedoras, e alguns ainda ficam com muito medo de ficarem caricatos, né? Mas o homem, às vezes, ele não busca. A gente que tem mais acesso, tá toda hora, passa na dermatologista, faz uma coisinha, faz outra, mas os homens, às vezes, querem resolver de uma hora para outra. O que fica bom em homem para não causar muito espanto em quem o encontra? Os homens também, obviamente, são vaidosos, né? E tem esses procedimentos. Quando eu falo em uso ou face, nós começamos na dermatologia. A dermatologia consegue fazer com que os procedimentos cirúrgicos sejam postergados um tempo posterior. Você avança um pouco mais. Você hoje, as pessoas têm uma qualidade de vida, querem ter uma qualidade de vida, mas você tem que olhar que as pessoas hoje têm uma longevidade. A geração atual, nossa, vamos dizer, adulta, vai viver 80, 90 anos, às vezes até 100. Então você vai preparando essas pessoas com tratamentos dermatológicos. Da mesma forma que eu indicaria para as mulheres, estou indicando para os homens também, né? A vaidade é para ambos. E aí o homem tem um pouco mais de medo, porque ele acha que pode estigmatizar de uma certa forma. Mas o que a gente nota no dia a dia é que a estigmatização são os procedimentos que não deram certo, ou que foram exagerados, ou que você causou alguma deformidade, que você bate o olho e fala assim, operou e operou mal. Porque os casos bem operados ou bem conduzidos, você anda, você não percebe. A pessoa está jovem, está com frescor, você não exagerou, tratou de uma forma conservadora. Eu sempre digo, não adianta entrar em radicalismos. Porque quanto mais radical, você vê hoje artistas, cantores totalmente deformados. Isso significa que esses procedimentos precisam ser feitos o quanto antes? Porque antigamente falava assim, chegou lá na metade da idade, já faz um pequeno lifting, já faz uma correçãozinha, não deixa para fazer uma cirurgia muito grande lá na frente. Só que como tudo mudou, e aí a gente já está entendendo que hoje o olhar é diferente. O olhar é diferente. A gente precisa começar antes ou não? Vai fazendo todo o trabalho para fazer uma cirurgia lá na frente? Você vai tratando precocemente. Mas vou dar um exemplo. Uso de toxina botulínica. Não adianta começar com 20 anos de idade. Por quê? Quando você injeta toxina botulínica, que a turma fala Botox, mas Botox é o nome comercial do produto fabricado pela Allergan, né? Então, é toxina botulínica, Botox. Você injeta, o seu corpo forma anticorpos. A segunda vez, ele forma mais anticorpos. Uma terceira, ele vai aumentando o anticorpo. Até que um dia, você ouve a paciente falar assim, o Botox não faz mais efeito em mim. Não é que ele não faz mais, ele faz mais efeito porque o seu corpo produziu tantos anticorpos que realmente ele não vai fazer efeito. Então não adianta começar o Botox com 20, começa com 40, 45, aguarda. E você só usa pessoas que têm uma atividade muscular na face muito intensa, que tem a contração aqui na região entre os olhos, ou que fica o tempo inteiro franzindo a testa, a região frontal, né? Então, aí você usa. Então, você tem que escolher e tem que usar com parcimônia, porque você tem que olhar o paciente lá na frente. Né? Perfeito. Vamos lá, aquele momento que a gente adora, perguntas. Você que já mandou perguntas pra gente, segura aí, você vai ouvir a resposta. Se você não mandou pergunta, calma, porque as nossas dúvidas são muito parecidas, né? Então, a dúvida de uma outra telespectadora, com certeza tem tudo pra te ajudar. Vou pedir mais uns minutinhos só pra gente organizar aqui no visual e eu volto já já, tá bom? Vamos às perguntas. Vou pedir pra produção já liberar aqui, ó. A Karina Mendes pergunta assim: doutor, o silicone da minha amiga virou. Ela teve que abrir novamente a mama para arrumar. Isso pode ter sido um erro médico? Muito bom. Não é um erro médico. O que acontece? Existe prótese lisa e prótese texturizada. As próteses lisas têm uma tendência maior a rodar, principalmente em mamas flácidas. Então, quando você tem uma paciente primária, jovem, que a pele é densa, é aderida, você descola apenas o que cabe à prótese. Onde é a dimensão da prótese, você descola e coloca. Isso, obviamente, você pode usar uma prótese lisa ou uma prótese texturizada, não acontece nada.
Você pega, por outro lado, uma mãe que já teve filhos, a mama já está mais flácida, a pele está flácida, às vezes você tem que retirar a pele, usar a prótese e tirar a pele, ou só introduzir a prótese, você tem que tomar cuidado, porque uma prótese lisa tende a virar. Próxima, conheça um profissional que está fazendo procedimentos errados, que não são da sua especialização. O que posso fazer em relação a isso? Não usar esse profissional. A gente tem como denunciar como leigo? Assim, a gente tem um canal onde a gente pode falar? Bom, você só pode denunciar se houve algum erro. Se houve algum erro, você denuncia ele no Conselho Regional de Medicina. De outra forma, não tem como. Quer dizer, os órgãos regulatórios têm que ir em cima desse paciente. Você denuncia no Conselho Regional de Medicina que o indivíduo realizando procedimentos não adequados ou fora da especialidade, ou fora do tratamento que está sendo anunciado, não é? Ok. Nicole Menezes, depois de quanto tempo após uma lipoaspiração pode tomar sol sem ficar com a pele manchada? Pois é, então, esse negócio, quando você faz lipoaspiração, você descola por baixo, você tomando sol, você pode ter uma hipercromia, manchas escuras que não saem mais. Então não tem nada a ver se a barriga está roxa, não está roxa? Não, não. Não é pela Não, pigmentação? É 3, 4 meses sem tomar sol direto em cima da área que foi lipoaspirada. Ó, importantíssimo. 3, 4 meses. Falando em lipoaspiração, a gente também soube de casos, acho que no ano passado, no começo do ano passado, se eu não me engano, de lipoescultura, né? A pessoa tira a gordura de um lugar e coloca em outro para deixar o bumbum maior. A moça que era dançarina que tirou do joelho. Esse procedimento é seguro? Foi uma fatalidade? Me conta, ainda existe a possibilidade desse modelar o corpo dessa forma? Pois é, então. A lipoaspiração é um procedimento técnico que deve ser utilizado de uma forma segura. O que é seguro? Hoje a gente sabe que não pode tirar à vontade gordura. A lipoaspiração não foi feita para emagrecer. Ela foi feita para modelar determinadas áreas. Então a gente sempre compara a lipoaspiração com o queimado. Quanto maior o número de áreas que você está abordando na lipoaspiração, maior é o risco que você tem de algum problema. Então, existe limite de áreas a serem aspiradas e a quantidade de gordura que você vai aspirar. Então, por exemplo, vou pegar uma pessoa de 70 quilos. Essa pessoa de 70 quilos, você só pode retirar entre 3 e 4 quilos de gordura. Não adianta querer pegar um paciente que tem 80, 90 quilos e tirar 10, 12 quilos de gordura. Você já está jogando a paciente num risco. Por quê? Porque você tem distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos. É como se fosse um grande queimado. Já leva a uma situação de gravidade. Por outro lado, usar gordura, por exemplo, na face, nanogordura, micropartículas de gordura, ou você fazer uma reconstrução mamária e você preencher com gordura, ou você fazer uma plástica mamária, por exemplo, pacientes que colocam implantes e que você quer preencher mais determinadas áreas, que a gente fala isso aí que é uma mistura entre implante e gordura, seria cirurgia mamária híbrida de aumento, você pode usar essa gordura. Agora, injetar gordura em outras regiões do corpo, ou a região glútea, que tem uma vascularização própria, não é indicado. Os americanos proibiram o uso de injeção de gordura na região glútea. Porque existem grandes vasos, muito bem. Ah, mas eu uso ultrassom, eu injeto fora. Não interessa. Você está colocando, de certa maneira, um risco. Porque você tem uma sucção e essa gordura pode ir para o pulmão. E você tem uma embolia pulmonar. Então, os americanos proibiram. Aqui no Brasil não se proibiu ainda. Mas só que existe um alerta. Cuidado em injetar gordura na região glútea. Né? Então, esse modelar o corpo com lipoaspiração, injeção de gordura, ou injetar gordura na musculatura, que hoje é uma coisa que está sendo debatida e questionada, tomar muito cuidado, né? Porque não é por aí o caminho, na minha opinião. E esse tomar muito cuidado para nós que somos pacientes, eu entendo que não brinca, porque tua vida está em risco. Porque, assim, qual é o cuidado que a gente pode tomar? Nenhum. Você está anestesiada, resolveu, combinou com o médico que ele vai retirar a gordura de um lugar para colocar no glúteo. Não dá para você, não tem o que cuidado você tomar. O cuidado que você tinha que tomar era não fazer. Fora a absorção. Porque não é a gordura que você injeta que vai ficar lá.
você tem hoje a absorção de gordura entre 30% a 40%. Você pode ter assimetrias, pode absorver mais de um lado do que do outro. Então não é um tudo procedimento isso, interessante, não, né? eu não vejo isso como interessante. E eu sempre digo, não vá para o exagero da perfeição. Não Agora, existe. também não tem um procedimento para a região glútea, pensando que as brasileiras já são bem feitinhas nessa parte, né? A grande maioria. Mas tem algumas que realmente não tem. E aí, com o passar dos anos, se tiver uma perda de massa magra, fica pior, né? Mas não tem nada, então, que possa ser feito na região Não, glútea? você tem uns implantes de glúteo, que se uma vez complicados é um problema seríssimo, não tem Então, plano não B. é uma coisa boa. A gordura tem outro problema que eu acabei de citar. O pessoal injeta substâncias em grande quantidade, que eu acabei também de Também citar. não pode. Também não deveria. Então, faça exercício. Tem jeito, gente. Vamos Suba a agachar. escada. Suba escada, agachamento, É isso. musculação. Doutor Rolf Gemperle, foi uma alegria recebê-lo. Muito obrigada. Volte sempre. Eu sei que seu tempo é precioso, corrido, Não, mas prazer, sempre vai ser prazer muito foi bom todo receber. meu. Sempre estou à disposição para que você possa, vamos dizer, dialogar um pouco sobre esses assuntos. Tá ótimo, muito Muito obrigada. obrigado, Cláudia. Clínica Rolf Gemperle, tudo juntinho, tá? É Rolf com R. É Clínica Rolf Gemperle. E o WhatsApp, às vezes você quer marcar uma consulta, marque 119-9981-2627. 119-9981-2627 ou no 113167-2090. Foi uma alegria te receber. Até a Obrigado, próxima. Cláudia. Muito obrigado obrigada. pela oportunidade. Obrigada.